Em frente do meu portão, te esperei, não veio. O Stephanie, porque o Stephanie Absoluta surgiu por conta de uma canção, né? Uma Aham. canção que foi conhecida no Brasil, Stephanie Absoluta, é aquela jovem que, eu sou linda, eu sou absoluta, eu sou. Então, era uma jovem que esperou é, um- o namorado no portão, e aí foi aonde escrevemos a música e surgiu, foi um sucesso no Brasil essa canção. Aí, vou dançar, me divertir. Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais. E aí eu, por conta da igreja, né, eu aceitei a Jesus, e aí por conta da igreja eu pensei, não, não pode ser mais absoluta, não pode ser Stephanie absoluta. Só que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar isso ao meu coração, né? Porque no início, assim que eu me converti, eu ainda deixei Stephanie absoluta. E isso foi bom porque existe muito Stephanie, né? Stephanie Brito, lá no meu Instagram tá Stephanie Cardoso, Stephanie Souza. E afinal, quem é essa Stephanie? As pessoas que olham assim, quem é a Stephanie afinal assim? E quando vê o nome Stephanie Absoluta, eu lembro. É a da canção, aquela música, eu acompanhei, eu vi a história. E aí vai assistir, e aí Jesus vem e chega na vida da pessoa através do testemunho, né? É uma estratégia. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque a igreja vai ser um impacto, né? No Uhum. início, eu tirei esse absoluta, né? Eu falei, não vou colocar mais porque a igreja não vai Ficou ser. atrelado à música, Ficou né? atrelado à música. Mas eu estava em um culto e o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração. Por que não? Eu falei, Espírito Santo, como é que vai ser? As pessoas vão falar sobre isso. E o Espírito Santo fala ao meu coração, agora que você é. Porque a pessoa, quando não tem Jesus, ela não tem a presença e ela está vazia. Uhum. Mas quando você tem o Espírito Santo, você está completo. Você tem a presença de Deus, quando você tem Jesus, você está completo. E absoluto é você ser completo. É claro que Sim. por muito tempo as pessoas diziam: mas aí você vai querer, você está querendo ser Deus, aí você está querendo ser mais que Deus. Toda honra e glória para Ele. Uhum. E Ele não dá a sua glória a ninguém, né? Uhum. Mas nós somos filhos. E quando eu me sinto como filho, eu digo, eu sou filha, eu também sou absoluta. Eu tenho a presença dele, eu estou completa, Sim, sim. né? E Ótimo. aí a barreira cai. É Porque, na verdade. verdade, é um pensamento, é o pensamento do religioso. Não, absoluta não. É absoluta sim, absoluta, absolutamente de Cristo. Agora sim é absoluta. Amém, glória a Deus. É. E eu tô aquele CrossFox você não tem mais, né? Não tem mais. Aquele CrossFox, ele CrossFox. capotou 4 vezes, você acredita? Misericórdia. Sério? 4 vezes? Ele capotou 4 vezes. Aquele CrossFox eu ganhei num programa, né, em rede nacional. Hum. E, e foi algo muito forte que aconteceu comigo, porque eu estava na Bahia. Eu estava cantando para, acredito que umas 3.000 pessoas. Hum. E sempre que eu cantava, as pessoas jogavam presente. Jogavam presente, jogavam presente. E nós recebemos aqueles presentes, e aí a gente juntava no palco, né? E aí na manhã seguinte, a gente abria. Eu abria com os dançarinos, com a pessoal, a equipe da banda. E aí o que que acontece? Eu estava cantando naquela noite na Bahia e juntamos todos os presentes, como foi na manhã seguinte no hotel, nós abrimos os presentes. E aí um daqueles presentes, eu senti algo diferente. Quando eu tive o contato, na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente. Ele estava embrulhado num papel de presente, era um aspecto diferente. E quando eu abri um daqueles presentes, era um trabalho de feitiçaria que fizeram para mim, Meu Deus. né? Era um pé de galinha com sangue, com pena preta. E eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo com mais profundidade, mas na época eu não entendia muito bem. Eu gritei, comecei a gritar no hotel. E minha mãe foi lá, a gente estava afastada, a gente entendia que a gente tinha que orar, a gente só orou o Pai Nosso. Oramos ali Orou o Pai Nosso. o Pai Nosso, ó. E ali minha mãe colocou fogo. Não queima aí, vamos queimar. E a minha irmã mais nova, porque eu sou a primogênita, né? Eu não falo que eu sou a mais velha. Não diga que você é a mais velha. Eu sou a primogênita. A minha irmã mais nova, ela, mesmo a gente estando afastada, ela sempre teve esse dom, né, de Deus revelar ela em sonho. E aí ela teve um sonho com eu e a minha mãe pegando fogo.
E aí ela disse, olha, eu tive aqui um sonho com a senhora e a Stephanie pegando fogo, e eu acredito que alguma coisa que vai acontecer com vocês. E nós tinha esse negócio de pesquisar, de ver significado de sonhos, que eu sei que hoje já é uma legalidade, que não pode, mas a gente tinha esse negócio de signos, de ver significado de sonhos, e aí ela viu. Uhum. E o significado lá dizia que era um acidente de carro. E aí pronto. Aí eu fiquei muito nervosa com a minha mãe. Eu e minha mãe, era 24 componentes na banda, a gente estava vindo da Bahia, na época a gente morava em Picos, no Piauí, e o ônibus foi bem devagar, porque a gente pensava que ia acontecer alguma coisa com a banda. E não aconteceu nada. A banda, todo mundo foi para sua casa, e quando foi na madrugada eu comecei a sentir muitas dores, muita cólica, muita dor no pé da barriga, muita dor. E aí minha mãe, o nosso médico, né, o médico particular, a gente teve que sair de Picos para pegar para o interior, e pegamos a estrada carroçal, e entrei no carro. Eu já tinha ganhado o carro, que é aquele carro amarelo no programa de TV, e nós entramos, só eu e minha mãe dentro daquele carro, e de repente a gente estava na estrada, e de uma hora para outra eu olhei para o braço da minha mãe e o braço dela começou a se arrepiar. Eu vi que realmente ela estava com o braço arrepiado. Eu olhei assim para ela falou, Stephanie, como era interior e a gente estava bem devagar, eu estava sem o cinto. Ela disse, ó, coloca o cinto. E aí, minha mãe, ela disse, olha, eu estou sentindo algo aqui muito estranho. E colocamos o cinto, eu coloquei o cinto e em questão de segundos, apareceu uma neblina na frente do carro. Do nada, do nada. Apareceu uma neblina e o carro começou a acelerar sozinho. Eu até pensei que ela estava brincando, porque o carro não acelerou devagar, aos poucos. Ele acelerou muito forte, muito forte. O carro acelerou muito forte. E eu falei, eu não estou acreditando. E ela disse, ó, e ela levantou a perna, né? E realmente eu percebi que o carro estava andando sozinho, que o carro estava acelerando sozinho. Meu E o Deus. carro capotou 4 vezes. Foi perda total. Perda total. Meu Deus, mas e as pessoas que estavam dentro? Que era eu e minha mãe, Só sua mãe. nós saímos de dentro daquele carro. O carro ficou com as rodas para cima, ele capotou 4 vezes, entrou lá dentro de uma roça. E nós saímos de dentro daquele carro e eu fiquei tocando ela para ver se a gente não era alma, né? Que a gente não entendia muito bem. Vai que a gente é alma, né? E a Pra ver gente se tinha já. morrido. Aí eu olhei para dentro do Tocou. carro para ver se o nosso corpo estava lá, porque foi inacreditável. Ele ficou parecendo um maracujá amarelo. Que ele já é amarelo, né? Ele ficou Ai. parecendo um maracujá amarelo. A gente olhou, deixa eu ver se meu corpo tá ali. Não tava, o corpo de a gente tá viva. E a gente deu glória a Deus, né? A gente tava afastado, deu Ai, glória a a Deus. gente ri, mas é sério, mas foi um livramento de Deus ali, né? Foi um Deus livramento muito cuidando, né? grande de Deus. Muito Meu grande. Deus do céu. Viu, mas eu quero que você comece a contar agora sobre a sua infância, né? A A gente minha conhece infância. você na sua fase da fama ali, né? Antes de conhecer a Cristo, depois de conhecer a Cristo. As pessoas te conhecem hoje, mas eu queria saber como é que foi a sua vida da infância. Sim. Eu nasci em São Paulo. Nasceu aqui? Nasci aqui em São Paulo. Aham. Eu tenho uma história que eu fui consagrada na igreja. Fui consagrada na igreja. E na época meu pai e minha mãe estavam afastados. Eles dois estavam afastados, mas eles me levaram, porque os meus avós, toda a minha família cresceu no Evangelho. Né? Eu Uhum. fui consagrada na Igreja Assembleia de Deus, em Belém. Olha, que benção. Isso. E quando eu fui consagrada, aconteceu algo muito forte na igreja. O pregador daquela noite era um culto de Santa Ceia, e o pregador daquela noite ele foi usado por Deus no altar. E ele disse: essa criança, a voz dessa criança, vai alcançar os 4 cantos da terra. E através da voz dela, ela vai ganhar muitas almas para Jesus. Ele E, profetizou. e ele profetizou, e a Uhum. igreja toda entrou realmente ali no mistério, os irmãos começaram a falar em mistério, e foi uma glória, a glória de Deus na Uhum. igreja, muito grande. Então eu tenho essa promessa, né, de que Deus iria me levar. Eu sabia, eu sempre ouvi minha família, meus avós, minha mãe me contar essa história dessa promessa que Deus me fez. Então Deus me deu uma promessa quando eu não sabia o que era uma promessa. Eu tinha 15 dias de nascido.
e ele já estava liberando uma palavra sobre a minha vida. E muita coisa aconteceu, Uhum. né? Muita coisa aconteceu, porque eu perdi meu pai com 6 anos, né? 6 anos. 6 anos de idade, meu pai ele foi assassinado. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade e minha mãe criou 3 filhas sozinha, né, em São Paulo. Minha mãe costureira, ela costurava durante o dia e cantava durante a noite, mas cantava em bares. Minha mãe, ela foi professora da escola dominical, ela já cantou na igreja, mas também estava afastada e cantava em bares, cantou em vários lugares. E eu acompanhava ela, né? Não podia acompanhar ela muito em São Paulo por conta, né? Que você sabe como é São Paulo, é diferente do Nordeste, a questão, né, da violência. Mas eu chorava muito para me acompanhar minha mãe. E eu acompanhava ela nos ensaios. E eu cantei uma certa vez, quando eu tinha o quê? Uns 7 anos, 6 anos, 7 anos. E minha mãe, ela foi cantar num clube, e quando estava nesse clube, ninguém entrava. Ninguém entrava nesse clube. E ela cantou ali, acho que na base de umas 2 horas. E ninguém pagava, ela diminuiu o valor do ingresso, ninguém entrava. E ela colocou eu para cantar. Não vou colocar essa menina que ela já estava cansada, né? E ninguém entrava. E de repente eu comecei a cantar. E ali eu comecei a cantar e as pessoas começaram a ter curiosidade e entrar. E as pessoas que estavam lá fora, elas nem iam embora e também não entravam. Mas eu fui cantando e as pessoas foram entrando e o clube ficou lotado. Uhum. E eu cantei a música com os meus olhinhos fechados. Mas quando eu abri o olho, eu me deparei com todas as pessoas ali aplaudindo. E a minha mãe olhou para mim e viu que realmente eu tinha um dom para cantar. Uhum. E a gente foi para o Nordeste, porque a gente decidiu que realmente era o lugar onde eu estaria realmente mais protegida. E foi onde tudo começou, iniciou, que foi no Piauí. Hum. Foi ali no Piauí Essa que... morte do seu pai, como que era a vida de vocês? Era uma vida simples, humilde? E quando houve a morte do seu pai, como que ficou a sua família? Sua mãe trabalhava? Minha mãe trabalhava. Minha mãe, como costureira, ela costurava de dia, cantava à noite. Uhum. E quando eu recebi essa notícia da morte do meu pai, eu não entendia muito bem que eu era apenas uma criança. Então eu não vivi o luto. Inclusive, eu vivi o luto do meu pai agora em 2025, através de uma grande mulher de Deus. Eu fiz uma imersão Uhum. e eu fiz o... Eu posso falar? Pode? Eu fiz o Reset 27. Eu conheci a Larissa Argolo. Eu, Hum. eu conheci a fundo, verdadeiramente, a libertação, a cura da alma. E a minha vida foi impactada através daquela imersão. Eu escrevi uma carta para o meu pai e eu coloquei ali para o Espírito Santo. E eu vivi agora em 2025 o luto. Eu não tinha vivido, porque eu estava na escola e a minha mãe chegou, a minha família chegou e disse: "Ó, seu pai morreu." Eu não tinha noção. Ah, tá bom, morreu, tá. Então os anos se passaram, eu não tinha vivido de perto. Então, para mim, foi libertador. Foi incrível, né? E mesmo estando com o ministério, mesmo sabendo a fundo da palavra, né? Mesmo vivido tanta coisa, eu não sabia que eu tinha que viver verdadeiramente o luto, né? Uhum. É porque você era muito pequena, né, na época. É, Entendi. Mas eu digo assim, quando um pai ele falece, ali entra muitas questões, né, emocionais, financeira também, é. porque é só a sua mãe que trabalhava na época. Minha mãe, ela é uma guerreira. Ela nos sustentou realmente sozinha, uma guerreira. Ela realmente cuidou de nós 3 muito bem, com muito amor, com muito Era carinho. você e mais 2. Mais 2, Vocês eram somos em 3, né? 3. Somos Tá, três irmãs. ótimo. Nós morávamos aqui em São Paulo, passamos muita dificuldade. Eu me recordo de nós morarmos realmente aqui. Eu já morei até na favela. Minha mãe já passou por muita coisa mesmo. Eu me recordo da gente sentir, de eu sentir fome, e minha mãe dizia assim: dorme que passa. Meu E a gente está Deus. dormindo assim numa casa de papelão mesmo. Então a gente já passou por muita coisa. E minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe realmente foi a pessoa que me instruiu ali para me cantar. E aí você continua na igreja ali, você vai embora pra Pernambuco, é isso? Isso, na verdade Chegando eu vou para o Piauí. Piauí, Foi aonde Piauí. eu me criei no Piauí, né? E lá no Piauí eu fui para o interior.
No lugar onde eu morava não tinha energia, era na lamparina, lugar bem simples, humilde, mas eu cresci com esse sonho de ser conhecida. Eu sempre fui uma jovem que eu cantava na calçada, né? E Hum. aí eu olhava para os pezinhos de mandioca, eu mandava os pezinhos de mandioca levantar a mão, vamos cantar comigo. E eu cresci com esse sonho de estar ali, de estar ali no meio da fama, dos holofotes. Eu achava que quando isso acontecesse na minha vida, eu estaria completa, né? Aham. Eu estaria completa. Eu conheci Jesus através da minha bisavó. chamado na vida de alguém. Ele simplesmente fala, como falou com Paulo, foi na minha vida. Desde então, Mas isso aí é um plano, algo que Deus já colocou no seu coração, né? Muitas vezes a gente acha que isso é algo de criança ou algo, uma brincadeira comum, mas já desde criança isso já é algo que Deus planta no coração, né? É, Quando Deus coloca no coração, geralmente aquilo que é natural, que é desejo do coração, né? Que não seja sim, contra a palavra, né? É algo que Deus planejou, um projeto de Deus para você, sim, né? sim. E então é algo que o Senhor já estava ali no seu coração, no seu desejo, né? Já estava no meu Na sua coração, alma aquilo ali. já estava na minha, Nasceu com você. nasceu comigo. Mas eu precisava entender que o dom é para Deus. É para Deus, não para mim mesmo e não para as pessoas, né? E aí eu tinha isso no meu coração, eu cresci com isso no meu coração. Eu me lembro de com 12, 13 anos, minha mãe, ela trabalhava, e ela não ia para a igreja, mas ela dizia: "Vocês vão para a igreja. Vocês vão para a igreja". Eu me lembro de estar ensaiando no mercado, que minha mãe tinha um mercado, e eu ensaiava dentro do mercado o louvor do Espírito Santo, e ia para a igreja. Minha mãe dizia: vai para a igreja, vai com as suas irmãs. Então a gente sempre foi instruída na palavra, através dos meus avós, através da minha mãe. Né? E eu conheci o Evangelho, eu quis conhecer Jesus. Né? Eu tive a curiosidade de conhecer Jesus através da minha bisavó. Como? A minha bisavó, ela tinha 99 anos, e ela tinha um amor muito grande por Jesus. Ela nunca pregou Jesus para mim. Eu tive a curiosidade de conhecer Jesus através do seu testemunho de vida. Por quê? Porque ela tinha 99 anos e ela entregava o melhor para Jesus. Ela buscava Jesus na sua casa, ela tinha intimidade com Jesus e ela colocava sua melhor roupa, ela colocava o seu pozinho compacto, ela colocava o seu melhor perfume. E eu via ela com aquela alegria de servir a Deus. E ela dizia: "Eu vou me encontrar com meu noivo". Eu não entendia muito bem, me encontrar com o noivo? Como assim encontrar com o noivo? Uhum. Mas porque ela era viúva, né? Eu disse: "Mas o vovô não partiu". E ela disse: "Eu vou me encontrar com Jesus". E outra coisa que eu tinha, que mexia com o meu coração, é porque ela tinha um caixão dentro de casa. Um caixão? Co Sim, Como? ela tinha um caixão dentro de casa. Ela tinha um caixão, ela comprou o caixão. Aham. Literalmente, ela ansiava por partir. Não que ela via a vida como uma vida muito dura, ou ela não gostava da vida, como algumas pessoas têm esse pensamento de suicídio, o pensamento de morrer, de partir logo. Não. Mas ela não tinha medo de partir, ela tinha esse anseio de se encontrar com Jesus. E ela já tinha tudo ali pronto. Aquela roupa, né? Aquela roupa que a pessoa veste quando vai partir. E o caixão tinha dentro de um quarto. E eu me lembro de eu limpando a casa, eu varrendo a casa. Eu tô falando assim de interior, aquela casinha. E eu limpando a casa. E eu me benzia. Quando eu passava na frente daquele quarto, eu me benzia com medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu tinha 12 anos. Isso mexia com o meu coração, porque eu ficava pensando: como é que pode? Eu tenho 12 anos, provavelmente ela vai partir mais que ela, está mais perto que eu. E ela não tem medo de morrer. E eu tenho 12 anos e tenho medo. Por quê? E essa paz que ela tem nela, por que que ela tem essa paz, esse anseio? Ela tem essa segurança. E eu não tenho essa segurança. Então isso começou a mexer comigo. Isso começou a mexer comigo. E quando ela completou seus 100 anos, ela partiu. E aí eu voltei, né? Voltei para casa da minha família. Uhum. E ali foi aonde começou, as coisas começou a surgir na minha vida. Com 17 anos, foi tudo muito rápido. A gente estava cantando, eu cantei em algumas bandas, e aí eu estava cantando, de repente, o telefone toca, e a gente foi fazer alguns programas de TV em rede nacional, eu com 17 anos, de repente eu ia para a cidade, as pessoas diziam: "Ó, te ouvi no YouTube". Eu dizia: "O que é isso? Como assim, o que é o YouTube?". E tudo que eu sonhei
começou a acontecer na minha vida. Eu costumo dizer que tem pessoas que Deus ele tem a sua forma de trabalhar na vida das pessoas, mas eu costumo dizer que Deus ele permitiu eu viver o que eu sonhava para me entender que o meu sonho não era tudo, mas que a presença dele era tudo que eu precisava. Eu tinha um vazio no meu coração. Eu tinha um vazio na minha alma que nada completava esse vazio. Eu estava no meio dos holofotes, no meio das câmeras, eu estava lá nos camarins, mas eu estava com um vazio dentro de mim. E cantando, eu sou linda, eu sou absoluta, e não tinha nada de absoluta, não estava nada completo. Como que foi essa entrada sua no mundo da música? Alguém chegou pra você e te convidou? Como é que foi? A música, eu sempre, até com 3 anos de idade, minha mãe disse assim, ó, você antes de falar, você já cantava. Eu pegava o microfone na frente da TV, eu já estava cantando. Cantava Eu primeiro. já cantava. Então a Sim. música já foi sempre assim dentro de mim. Mas cantar mesmo, eu comecei cantando com a minha mãe desde os meus 8 anos de idade. Uhum. E aí eu fui cantando, cantei em outras bandas, fui vocalista de algumas bandas, e depois eu tive o meu CD solo, minha carreira. Você começou bem pequeno. Eu comecei Pequenininho. com 8 anos. 8 anos. 8 anos de idade. Não foi alguém que te chegou e falou assim: vem cá, eu vou te pegar, vou te colocar pra ser conhecida, assim, do nada. Não, Foi foi, crescendo aos poucos. não, foi o próprio Deus que disse, eu vou permitir isso na história dela. Entendi. Porque é para minha glória. É para minha glória. Uhum. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que é para a glória dele. É para a Uhum. glória dele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Ele não precisa, Deus não precisa. Deus ele faz como ele quer. Mas eu entendo que ele permitiu eu chegar lá para que as pessoas que estão lá, né, na fama, elas precisam de uma palavra. Porque hoje eu posso dizer para você que a religiosidade tem matado muitas pessoas e tem distanciado muitas pessoas de ir até lá, Uhum. né? A religiosidade tem, e muitas pessoas não vou falar com essa pessoa, não vou. E Jesus não é assim, Uhum. né? Você, como você falou, 8 anos é uma idade bem, é muito pequena, né? Uma pessoa de 8 anos, né? Muito pequeno. Mesmo um adolescente, né? No meio Sim, da fama, né? É algo muito precoce para uma sim. criança, para um adolescente. Aí você já começa a ganhar dinheiro ou não? Ainda você começa a ganhar um pouquinho mais Não, eu não tive no mundo muito da contato. música? Não, eu não tive, eu sempre fui mais de realmente cantar, de estar ali fazendo o que eu sabia fazer. Eu costumo dizer que hoje, sim, hoje eu sou próspera. Uhum. Hoje Deus me abençoa. Hoje eu era apenas uma criança e estava ali cantando e eu não tinha muito contato, né? Minha mãe era a empresária, minha mãe era que estava ali Uhum. organizando tudo, então eu não tinha muito contato com a questão de dinheiro, né? Ah, entendi. Eu sempre fui mais o lado artístico, o lado mesmo de estar ali, Você gostava de aparecer, de de cantar, de cantar, estar no povo, no de meio do cantar, povo e tudo de mais. estar, Entendi. E, mas qual que foi o momento, assim, de ascensão sua? Foi em 2009. 2009. 2009 foi o momento assim que nós gravamos um DVD. E esse DVD, ele foi um DVD que a gente gravou para a gente vender e fazer uma feira. A gente não imaginou que a música ia ser realmente alcançada e que alguém ia colocar no YouTube e que a música ia chegar ao nível que chegou. Nós fizemos CDs para a gente vender na feira. Eu já vendi muitos DVD meu aqui no Ceasa, em São Paulo. Eu já vendi muitos DVDs nos shows, então eu não tinha esse pensamento de que realmente ia alcançar tantas pessoas, né? Então, mas Deus, ele tem os seus caminhos, né? Sim. Foi profetizado quando eu era criança, através daquele pregador, que eu ia alcançar muitas vidas, mas eu não sabia como que ia ser. Como que uma menina do nada ia ser? Então Deus tem os seus caminhos. Deus sabe como trabalhar. Então Deus permitiu com que tudo acontecesse na minha vida para hoje eu chegar e contar um testemunho e falar para muitas pessoas que realmente é só ele, é só a presença dele, não é Verdade. fama, É não é verdade. os holofortes, não é nada disso que hoje tem muitos jovens que ainda que estão na igreja, que são crentes e têm esse sonho, eu vou gravar porque eu quero cantar e ser conhecido, mas qual a real intenção do seu coração? É do nome do Senhor ser glorificado ou você, ou seu nome, né? Porque antes era o meu nome.
Eu cantava para as pessoas, eu dava o melhor para as pessoas. Eu cantava ali, eu queria mostrar o meu dom para as pessoas. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu entendo que é na intimidade, é dentro de um quarto, é na madrugada. Eu subo no altar e o que eu entrego, a minha intenção é para Deus. É para Deus. Então, tudo mudou. Uhum. Tudo mudou. Todo mundo. Porque quem faz é Deus. É. Tudo mudou. É, o que você fazia, era que você gostava, né? O dom que estava em você. Mas em algum momento, num palco, ou se apresentando, você terminou assim e você sentiu algo, um vazio no coração, ou algo que te deixou cabisbaixo. Como que era? Como que funcionava depois que você terminava um show, por exemplo? Você chegou a ter, por exemplo, em um show, você sentir desânimo ou alguma coisa que, assim, não, eu preciso voltar. Você lembrou da igreja, pra Eu trás? sempre vi o cuidado de Deus muito grande na minha vida. Mesmo Aham. estando afastada, eu sempre vi o cuidado e os livramentos de Deus. Eu me recordo de um dia, Hã. porque as crianças sempre gostou, eu sempre vi as crianças, até hoje no ministério, nós temos um ministério também infantil. Eu tenho uma filha Uhum. de 9 anos e eu tenho também o ministério infantil. Então, eu sempre vi de perto as crianças e eu vi um livramento muito grande de Deus. Chegou uma certa vez, da gente chegar muito tarde, que a gente fazia 3 shows num dia só, e um show era longe do outro. E eu tô falando de show secular. E uma pessoa assim se levantar e armada, se levantar e vir para atirar em mim no palco. E as crianças, de repente, elas se aproximaram de mim. De uma hora para outra o palco ficou tomado de criança. E aquele homem, quando ele foi para atirar, que ele estava no meio do clube, quando ele foi para atirar em mim, ele baixou a arma porque o filho dele era o que estava agarrado na minha perna. Meu Deus. Então Deus não permitiu. Então eu vi muito, muito, muito cuidado de Deus enquanto eu estava ali. E eu, muitas vezes, quando eu ia cantar numa estimativa de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, eu ficava muito nervosa e minha mãe dizia: Você vai cantar para Deus. Você vai cantar para Deus. Então eu estava cantando aquelas músicas, eu estava dançando, mas eu estava naquele pensamento: Eu estou cantando para Deus. E aí eu ficava menos nervosa. Eu ia para os programas de TV, eu orava. E mesmo afastada, eu orava. Eu chorava. Eu sabia dentro de mim que tinha um chamado muito grande. Eu sabia dentro de mim que tinha algo muito forte para mim, mas eu tentava, sabe, eu tentava fugir. Eu tentava fugir daquilo. É tanto que quando eu via alguém muito cheio de Deus, assim, com brilho do Espírito Santo, que a pessoa vinha na minha direção na calçada, eu ia para outra calçada. Eu tinha medo de alguém me entregar um recado. Eu tinha medo de alguém, de Deus falar comigo, porque eu sabia que tinha algo muito forte comigo, algo muito forte. É tanto que quando eu aceitei a Jesus, eu tentei, e eu não falo isso, gente, criticando, porque quem sou eu? Eu não estou aqui para criticar cantores que são evangélicos, estão na igreja e cantam música secular, porque eu tentei fazer isso. Eu tentei continuar cantando músicas secular, e eu falei, o meu coração é de Deus. E eu falei, ó, eu vou continuar com as minhas roupinhas, também não estou aqui para falar de doutrina, vou continuar com os meus shortinhos, vou continuar com a minha forma de ser, mas foi o Espírito Santo de Deus que foi me lapidando. Eu tive uma experiência muito grandiosa. Como? Eu estava perto da cidade de Natal, e a cidade lá no Nordeste é assim, eu não sei aqui, mas lá no Nordeste, quando é meio-dia, é, as lojas se fecham, a cidade ela fica mais deserta, né? Uhum. E aí as lojas se fecham. E a gente parou para almoçar. Aqui vai até meia-noite. E aí a gente estava ali e eu parei para almoçar. E naquela semana, eu tinha aceitado a Jesus naquela semana. E eu falei, eu aceitei Jesus num dia, no outro dia eu disse assim, Jesus quer só o meu coração, eu vou continuar do meu jeito. E o meu pastor, na época, ele teve muita sabedoria. Porque ele disse, o Espírito Santo, vamos orar por ela? O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dela. Eu achei muito sábio da parte dele. Uhum. E aí, eu fui para essa cidade. Nós paramos para almoçar e eu me lembro que eu desci do carro. E eu tava com um shortinho. Eu desci do carro e eu tive uma visão. Eu tive uma visão sobrenatural. Eu não vi mais a cidade.
Eu não vi mais as ruas, eu não vi nada. Gente, eu vi muitos olhos, vários olhos, um em cima do outro. E eu me recuei, eu fiquei toda encolhida, eu parei. E a minha irmã estava me acompanhando na época, e eu comecei a baixar o short. E a minha irmã estava comigo na época, ela disse, o que está acontecendo? O que você tá boba, é? E eu disse, não, eu não sei, eu estou incomodada com esse short. Eu quero voltar, eu quero voltar. E eu voltei pro carro e coloquei um short mais longo, né, mais comprido. Uhum. E ali eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida. Então eu tive uma visão, né, de vários olhos ali. Eu não via mais a rua, não via mais nada. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Nós almoçamos. Quando eu entrei para dentro do carro, eu tive um sonho, eu sendo batizada. Naquela mesma semana, eu fui batizada com o Espírito Santo. Meu Deus. Então, Então foi o dentro de Senhor. mim, foi dentro da minha alma primeiro Aham. que o Senhor trabalhou para me ser batizada com o Espírito Santo. Sim. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu queria ver todo mundo batizado. Eu não tinha esse entendimento. Hoje eu sei que o que precisa realmente de um trabalhar de Deus Na vida de cada um, né? na vida de cada um. Mas eu queria perguntar pra você sobre, vamos lá, uma pessoa que tem uma visibilidade grande lá no mundo, aparecem muitas propostas, né? E Muita. eu acho que deve ser muita, muita mesmo. É, qual que foi a sua maior decepção nesse mundo? Lá no mundo. A minha maior decepção no mundo é, é realmente o afastamento das pessoas, né? Elas não aceitar. Foi uma tristeza muito grande para mim. Eu, a primeira vez que eu fui contar o meu testemunho, eu estava dentro do carro e eu estava chorando muito. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu recebi muitas mensagens. E eu era muito acolhida, né, no mundo da fama, as pessoas. Então, quando descobriram que eu aceitei a Jesus, a igreja em si, 90% da igreja disse: "Isso é fogo de palha. Isso não vai durar muito tempo. Isso aí ela está fazendo para chamar atenção." E algumas pessoas lá da fama disseram: Minha diva tá." Que eles disseram, dizia assim, né, essa linguagem deles, né? Ela tá louca, ela não tá bem. Então, esse foi uma tristeza muito grande no meu coração, mas Deus bradou, Deus falou comigo. E eu disse: "Deus, como é que vai ser? O que que eu vou fazer?" E ali Deus me deu uma canção. Naquele momento ali, Deus me deu uma canção e Deus falou comigo. Uhum, Lembra da história de Paulo? uhum. Paulo foi Saulo. Agora imagina Saulo pregando nos lugares que ele perseguia aquele povo. Meu Deus. Imagina Saulo levando o evangelho no lugar onde perseguia. Como que foi, né? E você acha como que foi para ele? Ele teve que suportar. Então não se importe com o que digam, com o que estão falando de você, só me adore. Aí veio a canção escolhida por Deus, que veio aquela canção que diz assim: quando Deus escolhe alguém, quando Deus tem chamado na vida de alguém, ele simplesmente fala, como falou com Paulo, foi na minha vida. Aí Deus foi me dando a canção. Que voz grossa, né? Voz grossa, linda. E depois, isso, a sua conversão, não, o seu batismo aconteceu com que idade? Qual idade você tinha? Eu tinha Só pra uns gente entender a história. 20, eu sou péssima de número eu Mais sou ou menos. 23, 24 anos. Uhum. 23, 24 anos. E você ainda estava Foi em cantando? 2013. Eu tinha um sonho, eu disse: "Jesus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas Mas águas." isso você estava cantando no mundo ainda. Você não tinha aceitado Jesus, já tinha voltado. Já tinha aceitado Jesus. Ah, já tinha Já tinha aceitado. aceitado Jesus. Já. Eu estava Eu aqui. perguntei porque tem pessoas que eu já escutei pessoas que eram batizados até antes. Eu já ouvi história. Por isso É, que eu perguntei. não, eu fui batizada depois que eu aceitei a Jesus. Eu vim para São Paulo. Em 2011, nós estávamos morando em Recife e decidimos vir para São Paulo novamente. Dissemos: vamos voltar. Eu estava afastada nessa época. Vamos voltar para São Paulo porque é o lugar da comunicação, é o lugar que tem muitas oportunidades e é lá que vai ter muitos shows. Mas quando a gente chegou aqui, as portas se fechou. Não foi nada, 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 nada. E não apareceu nenhuma agenda, não apareceu nenhum convite. E a gente, aqui em São Paulo, aí minha tia pastora, viu que a gente estava em casa um mês, falou: vamos ouvir a palavra, vamos para a igreja. Eu falei: tia, olha, esse negócio de igreja, eu não quero. Nem fala que eu tô nessa igreja, que o povo vai lá me conhecer e vai ficar ruim. Ela disse: não, vamos.
Tava um frio nessa época em São Paulo, eu coloquei um pano na cabeça e me sentei lá no final. Aí fiquei bem caladinho, disse: "Ó, não fala meu nome, não fala de jeito nenhum". Só que nessa semana, eu passei a semana toda limpando o apartamento, cantando um louvor, Hum. que é aquele: "Está surgindo aí um novo vencedor", limpando, né, limpando a casa. E aí, uma irmã teve oportunidade na igreja, e a irmã começou a cantar, e o CD começou a travar. Parou, parada, travando, 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 e limpava, porque na época do DVD, né? Aí tirou o É. DVD, limpando o DVD, limpando e limpando, e nada, e bota de novo o DVD, o CD, e nada do CD limpar, e nada. Eu não sei explicar, mas eu não vi quando eu me levantei. Mas um fogo, um calor tomou de conta de mim, do meu corpo. E quando eu dei por mim, eu já estava com o microfone na mão. Eu Meu peguei o Deus do microfone céu. dessa moça. Ninguém falou: "Você quer a Ninguém te oportunidade?" segura. Ninguém falou. Eu peguei o microfone. E aí a moça desistiu da oportunidade dela, porque o CD não pegou. Ela desistiu. E eu falei: "Me dá aqui esse microfone". Peguei o microfone e comecei a cantar. O CD tocou todinho. Não ralou, não parou nenhuma vez. Ela tentou 4 vezes. Meu Deus do E eu céu. cantei o louvor. E as pessoas que passavam ali naquela calçada começou a sentir a glória de Deus. E eu estava afastada. E eu disse: "Jesus, será que eu estou bem da cabeça? Porque eu falei que eu não queria que ela falasse o meu nome. E eu já estou aqui cantando no altar sem eu ser chamada". E comecei a me tremer tudinho. O que está acontecendo? E comecei a chorar. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a trabalhar no meu coração. E naquela noite, quando eu entreguei o microfone, eu disse: entreguei o microfone para minha tia. Eu digo: "Meu Deus, o que foi que eu fiz?" E o pastor, naquela noite, olhou para mim e disse: Deus tomou ele. E Deus disse: "Eu, o Senhor, falarei contigo em outra terra". Aí eu fiquei com muito medo. Outra Eu terra? disse: "Em outra Meu terra, Deus. Deus vai falar comigo". Deus falar comigo? Como que Deus vai falar comigo? Através de uma criança? Que a pureza, né? Então, quando eu vi uma criança, pronto, eu já ficava com medo. Deus vai falar comigo. Como é que vai ser, meu Deus? Deus vai falar comigo? Comigo? E aí Deus começou a trabalhar na minha história. E aí eu estava aqui em São Paulo e, de repente, de uma hora para outra, minha mãe disse: "Olha, eu acho que eu vou morrer". Sua Minha mãe? mãe. E- Eu disse: "Meu Deus, mãe, que história é essa que a senhora está dizendo que é isso? Como assim? Que isso?" Ela estava começando a se sentir mal, ela disse: "Ó, eu quero ir para o Piauí, eu vou para o Nordeste". Eu disse: "Mãe, eu quero ir para lá". Eu disse: "Pois eu não vou não, eu vou ficar aqui, vou ficar em São Paulo, vou ficar com minha irmã". E foi-se embora. E eu fiquei aqui. E elas foram de carro. E aí, um programa de TV liga e diz: "Eu quero uma entrevista com você. Agora tem que ser no Nordeste". Eu digo: "Manda as passagens". Mandaram as passagens. Antes da minha mãe chegar, eu já estava lá, no Nordeste. E foi lá que Deus começou a trabalhar na minha vida, foi lá que Deus, falou comigo, do jeito que o pastor falou, que Deus usou a vida dele. Hum. Foi exatamente lá. Uma certa vez eu estava em casa, e aí minha mãe falou: "Olha", que a gente se reunia, toda a família, né. E aí a minha mãe falou: "Ó, a sua tia vai pregar no interior. Ela veio, ela tá aqui", que é a minha tia que estava aqui em São Paulo, que ela é pastora. Uhum. "A sua tia vai pregar no interior". Eu falei: Vou vir". E aí eu me preparei, me organizei: "Vamos, vamos". E me arrumei, vamos todo mundo. Tinha 4 carros no pátio de casa, assim, na frente de casa. E aí, quando foi na hora da gente sair, os carros travou. Todos os carros travaram. Aí eu falei: "Ah, então não é pra mim ir mais". Nossa. Eu não tinha entendimento que estava acontecendo uma guerra Sim. espiritual, uma Ó, batalha com espiritual. certeza. E aí a minha tia levantou um clamor na frente de casa. E ela disse: "Eu já sei o que está acontecendo aqui". Começou a levantar um clamor. E ali foi todo mundo, só num carro só, mas vamos, no apertado, mas vamos. Subimos o monte, que a igreja era uma igreja num lugar simples, humilde, num monte. E quando chegou naquela igreja simples, humilde, eu olhei para aquele povo e disse: "Eu não tenho isso. Eu não tenho essa presença". A glória de Deus estava na igreja, a glória do Senhor estava ali, o Espírito Santo de Deus falava comigo através da canção, através dos louvores, através da palavra. Eu comecei a ficar constrangida com tanta glória, com amor, com a presença de Deus, eu comecei a chorar. E aí todo mundo olhava para mim. Eu acho que as pessoas que são conhecidas, elas sofrem um pouco com isso quando vai para uma igreja, porque as pessoas ficam muito olhando, elas querem ficar mais à vontade, né? Uhum. E aí as pessoas ficavam olhando pra mim, eu disse: "Eu vou sair, porque eu não paro de chorar, meu olho já tá inchado, eu vou sair dessa igreja aqui e vou lá pra fora". Aí eu dei uma desculpa aqui, olhar o meu sobrinho lá no carro, não fui olhar meu sobrinho coisa nenhuma, que ele estava dormindo lá dentro no carro.
Uhum. E ali eu fiquei lá fora. Eu fiquei lá fora e lá fora eu fiz uma pergunta para Deus, no meu pensamento. E ali eu jamais imaginei que Deus fosse me ouvir. Eu falei com Deus ali só no meu pensamento e eu disse: Deus, eu não paro de chorar. Se hoje é o dia de eu voltar para a tua casa, eu quero uma prova. Eu quero que o Senhor toque em um dos meus. Aqueles que foi comigo dentro do carro. Hum. Porque a glória de Deus estava manifesta na igreja, os irmãos estavam em mistério. Mas eu queria que Deus manifestasse a sua glória, que tocasse em um dos meus, para mim saber. Eu queria uma prova. Uhum. Eu me sentia bem importante. E aí eu falei, em pensamento, eu falei, Deus, se é o dia de eu voltar para a tua casa, eu quero uma prova. E quando eu pisei o pé na porta da igreja, o Espírito Santo de Deus tocou na minha mãe. Minha mãe estava cantando no corredor, minha tia estava pregando naquela noite. Eu lembro até a palavra, foi a mensagem de Ana, né, a alma amargurada. E a minha mãe estava cantando, ela caiu na hora, no corredor da igreja, ela caiu. E o pastor entendeu que era um mistério da parte de Deus, ele disse, não toca nela, ela está tendo uma revelação do céu. É ela e Deus, pode deixar. E aí é que eu chorava muito. Aí é que eu chorava. Por quê? Porque eu não tinha orado em voz alta. Porque eu tinha apenas pensado, e eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, dentro da minha alma, eu jamais imaginava que Deus realmente fosse me ouvir. E quando o pastor naquela noite disse, quem quer aceitar Jesus? Naquela noite eu entreguei a minha vida para Jesus. Meu E Deus, hoje, glória a então, a Deus. gente faz a obra, né? E aí, desde do momento em que eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu fui conhecendo mais da presença de Deus, da glória de Deus, eu entendi que realmente eu precisava mais buscar a sua presença, né? Precisava mais de Deus na minha vida, e eu fui uma pessoa que eu tinha muita sede da presença, sede. Então, quando eu fui batizada, eu queria ver todo mundo batizado. Eu queria orar, eu disse, Senhor, eu quero ver as pessoas orar e ver o demônio se manifestar. Eu quero orar e ver as pessoas sendo batizadas. Eu queria ver a manifestação do poder de Deus. E eu tinha eu acredito que é uma das coisas que muitas pessoas têm hoje. Uhum. É uma dificuldade na questão da leitura da palavra. Né? Uhum. Como? A pessoa ela está afastada e ela tem ali um cativeiro mental, ela tem uma opressão mental e ela lê a Bíblia, ela não consegue ler, ela não consegue entender a Bíblia. E eu tinha isso comigo, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada da Bíblia, eu não entendia. Uhum. Né? E Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Eu morava no interior, eu ia para a cidade, eu dizia, baixa aqui, moço, os filmes que são mais perto da Bíblia, aqui para me entender, para me ver e para me compreender. E ali eu orando em jejum, em oração, Deus foi falando, e eu fui começando a entender através da oração do jejum, né? Pelo filme? Pelo filme. Você assistia filme? Pelo filme, Que legal. filmes bíblicos, porque aí Aham. através da visão eu fui começando a entender. E na oração, E na no leitura jejum, você entendia no depois. jejum e na oração, Deus foi quebrando essa barreira dentro de mim e eu fui começando a entender a palavra, Mas pra verdadeiramente. largar o mundo, quando você se converte, pra largar assim, foi rápido ou foi um processo? Foi um processo de realmente de lapidação na minha Aham. vida, muito grande, do Espírito Santo, a presença dele. E aí, desde E então, a pra, gente. pra transformar você? Porque quando você vem do mundo, você vem cheio, como diz, né? Cheio de carrapicho, né? É, Pra você se transformar, aí aquele processo, né? Como que era você, o seu temperamento antes e o que precisava ser mudado? o meu temperamento, eu sempre fui muito agitada. Sempre. Eu Agitadona. sempre fui muito bem, muito. Você não é um pouquinho ainda, assim? Eu Pra Jesus agora, É né? para Jesus. Eu sou pentecostal. É para Jesus, para Jesus. Então eu sempre tive esse temperamento mais forte, né? Com Pedro, né, eu sempre tive esse temperamento mais forte. Então hoje eu acredito que assim Deus usa o temperamento exatamente. Eu acredito que como Pedro ele tinha aquele temperamento mais forte, era necessário. Ele foi escolhido como pastor, é necessário exatamente para ele ter aquela autoridade do cajado mesmo de autoridade para estar ali na Uhum, liderança. uhum, Era uhum. necessário. Então é isso, né? Foi um processo pra Foi você um processo se realmente transformar. de libertação, de transformação. Eu realmente passei por um grande processo, não foi de uma hora para outra, né? Eu passei por um grande processo, assim, na questão de libertação.
Eu fui muito atacada em sonhos. Quanto mais eu buscava no monte, quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, mais eu sentia que realmente era difícil para mim. Eu sentia Mas uma opressão, eu aquela sentia. transformação era real, né? Você queria mesmo. Eu queria. Quanto Queria. mais eu buscava, mais eu queria. Mas Hum? realmente estava sendo quebrado. Era um processo realmente de libertação. E eu comecei a entender, lendo a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, eu comecei a resistir. Eu comecei eu mesma a lutar contra isso. Eu comecei a orar. Eu comecei Deus começou a me instruir. O Espírito Santo de Deus começou a me instruir. Né? Então, isso foi realmente um processo. Não foi de uma hora para outra. E o processo de transformação, né, que as pessoas olhou para mim, viu aquela Stephanie, nossa, aquela roupinha dela, agora ela se veste assim, também foi um processo de que não foi um pensamento meu, eu vou colocar essa roupa aqui porque a igreja está pedindo para me mudar, ou porque o pastor, a doutrina está dizendo para me mudar, ou porque crente tem que ser assim, não. Ou porque tão. Não, foi realmente uma revelação. Eu tive uma revelação do Espírito Santo. É real, o Espírito Santo começou a lapidar, a trabalhar na minha vida. Né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito realmente nesse poder da transformação do Espírito Santo. Ele faz isso. As pessoas acham que hoje está sendo muito difícil esse pensamento das pessoas dentro da igreja na questão do Espírito Santo. Elas vão para a igreja e acham assim, eu vou mudar e porque o pastor está falando para me mudar, mas dentro da pessoa não está mudado. Ela está com a roupa comprida, ela está ali na questão da doutrina da igreja, mas dentro da pessoa não está mudado. E isso e na minha vida foi realmente uma transformação de dentro para fora. Eu comecei, teve ali uma intimidade, teve ali um processo, teve ali uma vida de entrega, de oração, né? E aí eu comecei a contar o meu testemunho e Jesus começou a salvar 50 almas, 30 almas, 20 almas, e eu comecei a entender que era isso que ele queria na minha vida, né? Hoje, para a glória de Deus, eu falo para a glória de Deus, hoje nós visitamos penitenciárias, eu tenho essa visão de chegar nesses lugares, a gente for para buscar, a gente vai nos hospitais, a gente vai porque não é só dentro da igreja, o ministério ele é muito mais do que dentro da igreja, mas é cruzadas evangelísticas, é fora, é o evangelismo, é falar dessa transformação que realmente, né, as pessoas precisam entender. Mas, Stephanie, quando você aceita a Cristo, você sai de um ambiente onde muitas pessoas te conheciam, fama, tudo mais. Sim, Quando você sai, você realmente ouve ali dentro do seu coração, você diz que existia um vazio muito grande. muito grande no seu coração. Isso foi fácil você ter esse desejo de deixar essa fama de lado e, e ir para Cristo por conta dessas dores? Por que eu pergunto isso? Porque tem muitas pessoas que vieram do berço evangélico, foram para o mundo, hoje cantam no mundo, só que não querem voltar, às vezes porque tá ganhando muito bem É, e não quer deixar o mundão lá para vir, né? é. Eu me lembro de uma certa vez, assim que eu aceitei a Jesus, eu não que na minha igreja não ensinava sobre a questão do dízimo, né? Mas como eu tinha muita sede de Deus, então eu comecei a buscar muito a fundo, eu queria entender a Bíblia. Então eu queria fazer aquilo que Deus, que estava ali. E o que eu fiz? Eu assisti o filme era assim, Jacob, né? Ele era bíblico. E eu vi aquela parte onde Jacó, ele diz, a partir de agora eu vou te dar 10%. E eu disse, Deus, eu vou fazer isso na minha vida. Eu não sabia que era o dízimo. Eu decidi isso no meu coração. Eu não ouvi o pastor falando, você tem que dizimar. Não, eu entendi dentro da minha casa, então eu disse, eu vou fazer isso. Eu decidi dentro de mim, Deus, eu tô decidida a fazer isso. Uhum. E aí, quando eu decidi fazer isso, as coisas começou a apertar dentro de casa. Eu me lembro que a gente passou por um momento muito difícil, de dificuldade mesmo dentro de casa. Eu já era crente. E nós recebemos uma ligação. E nessa ligação era um homem, e ele disse assim, eu quero convidar a Stephanie Absoluta para vir cantar. E eu pago 80 mil no show dela. E naquele dia, naquela noite, daquela ligação, eu renunciei. Eu disse, não, a partir de agora eu vou cantar só para Jesus. E a gente estava passando necessidade dentro de casa. Então, por muitas vezes, nós passamos por isso. Muitas vezes. Mas o Senhor tem dado vitória.
o Senhor tem nos dado vitória. Eu sei que não é fácil. Ah, imagino. Não é fácil. Não é fácil. Imagino. Já aconteceu de eu estar num programa de TV, vim para São Paulo, chegar aqui em São Paulo, tá dentro do hotel e a pessoa, a produção, que eu não vou aqui mencionar, a produção ligar e dizer: você vai cantar a música do CrossFox. E o Espírito Santo bradar dentro de mim e dizer: não. Pode falar para eles passar para você comprar a passagem para você voltar. E eu disse: Jesus, e agora? Eles já pagaram a passagem, mas é melhor obedecer do que sacrificar. E eu disse: Senhor, pode falar. A assessora que estava comigo na época, que é a missionária, fala para eles que eu vou voltar. E eles disseram: não, tá bom, o apresentador vai cantar a música do CrossFox, mas você não canta. Porque isso é uma decisão, isso é algo que Deus colocou no meu coração. Você é minha, Você não você volta vai pra cantar, trás. você não vai voltar para trás, você vai cantar só para mim. Eu entendo, eu sei que realmente tem esses cantores que canta ainda o secular, e eu não vou aqui mencionar ou julgar, mas Deus, ele disse: você vai cantar para mim. Uhum. Você vai cantar pra mim, ponto. Ah, Stephanie, mas as músicas falam de amor, não fala nada demais. Que tem pessoas que falam isso. Não fala nada demais. Ainda tem pessoas lá no meu Instagram, que eu sou muito bombardeada, lá nos comentários: ah, volta pro mundo. Ah, volta a cantar aquelas músicas. Eu nasci pra cantar pra Deus, tá dentro de mim, é um chamado. Meu Deus. As pessoas querendo que você volte pra trás, misericórdia. É. Você é usado pelo diabo. Mas Mas então você nessa época não tinha contratos que você tinha com empresas aí? Não, não tinha. Você Eu foi pra tinha. Cristo e tinha contratos? Eu tinha alguns contratos, mas também não era tantos, porque Deus, ele fechou. Fechou. Ele fechou. Fechou todo o cerco, Deus realmente fechou, então não tinha muitos contratos, mas realmente eu ainda tentei, mas eu realmente, Deus fechou de todos os lados, Deus me cercou por todos os lados, Deus me cercou por todos os Entendi, lados. entendi. E aí quando você começa a cantar na igreja, começa o seu processo de libertação, né? Você começa a Sim, se entregar para o Senhor e e depois disso houve uma fase na sua vida em que você foi chamado para TV. sim, Que foi pra SBT, que sim, é sim, onde muitos vídeos seu sim, viraliza nas redes sociais, né? verdade, ali eu tinha 17 anos, foi a primeira vez que eu fui no Silvio Santos, Aham. e já com 23 anos eu tinha acabado de aceitar Jesus. Então, lá Eu no vou, Silvio Santos foi essa Foi. troca. Eu cheguei aí no Silvio Santos quando eu estava afastada e também cheguei aí quando eu já tinha aceitado a Jesus. Até, tem pessoas que até diz, mas será que ela era crente fazendo aquelas brincadeiras que até virou meme, né? Será que ela era crente? Eu acho isso muito estranho. Para mim, não, eu não consigo entrar na minha cabeça de que as pessoas têm uma mentalidade de religiosidade tão grande que elas acham que tem que falar assim, que tem que ser assim, que tem que ser sério. Eu tava ontem, eu tava na pizzaria e um irmão falou, ele tem muita intimidade com Deus. E ele disse assim: Deus tem humor. Um dos dons do Espírito Santo é a alegria. E por que que as pessoas são tão assim religiosas ao ponto de... Por isso que as pessoas olhou para mim lá no Silvio Santos e viu eu fazendo aquelas brincadeiras e achou, não, ela não deve ser crente, porque isso é uma mentalidade de religião, religiosa, Uhum. né? Mas ali eu já tinha aceitado realmente a Jesus e É, a gente vê que você foi várias vezes lá e a gente vê que o Silvio Santos ele tinha um carinho por você ali, né? sim, ele tinha um carinho muito grande por mim. Inclusive, eu tive uma experiência que ele foi no camarim, do nada, ele nem é de ir no camarim. Ele foi no camarim, olhou, visitou a gente e falou assim: eu preciso falar com você. Você é da onde? Aí eu falei: eu sou do Piauí. Ele disse: tem algo diferente em você. O que é? Eu disse: é o Espírito Santo. É o Espírito Olha Santo. só. Jesus, que ele é judeu, né? Ele era Aham, judeu. é. E aí eu falei, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então eu percebi que mesmo ali na brincadeira, no meio da brincadeira, o Senhor permitiu a gente falar da palavra né? Porque Deus tem os seus meios de trabalhar, Sim. né? Deus tem seus meios de trabalhar. Mesmo a É, gente sorrindo ali, eu mesmo a assistia, eu gente lembro. sorrindo. A gente dava muita risada, porque a gente não sabia se era uma brincadeira ou se você tava falando sério. Não dava, porque era uma simplicidade tão grande e Sim, você falava as coisas assim que, né, falava nada assim, a ver. nossa, nada a ver. Aí eu falei, Que nada a será ver. que ela é assim mesmo? Ou Sim, ela tá brincando, né? sim. Mas a gente se divertia bastante, né? Você foi também no show do Tom também, né? Teve o Fui no programa show Show do do Tom, Tom que eu vi. Que sim. mais? Teve mais algum outro? Tem. Eu fui no show do Tom, fui também no SBT
naquele programa. No Show do Tom é o Acerte ou Caia, né? Aí teve outros também. Então, Deus tem. Então, mas se chamava porque dava audiência, né? É. Mas por causa da sua simplicidade, né? É porque Você se conecta com as pessoas. eu Com as acho que, pessoas. é a questão da autenticidade. Autenticidade. Esse Isso. é o meu jeito, né? Eu acho que, eu tô em São Paulo, então eu vou falar assim, importa, eu vou ter que falar mais importante, eu vou ter que mudar o meu jeito. Não, eu tenho que ser essa pessoa que eu sou. O Espírito Santo de Deus está em mim, eu vou com a simplicidade, vou com a presença dele e com a alegria, né? Eu acho que o importante é isso, você ter autenticidade, você ser você, né? E falar do amor de Deus. Que legal. Então, mas quando você vai para Cristo, mas ainda aí você começa a usar o seu dom para Deus, Para né? Deus, Na, para na casa Deus. de Deus. E daí o que você decide fazer? Você decide qual que foi o primeiro louvor? Você quis entrar para passar por um processo de libertação primeiro ali no seu secreto com Deus primeiro. Sim. Depois você começou a cantar nas igrejas. Como é que foi isso? Para mim, eu entrei num jejum, né, de 21 dias, o jejum jejum de Daniel, e aí eu tive um sonho, eu tinha um sonho de ver as pessoas, na minha mente, eu achava assim, a minha chamada é de libertação. E isso tá acontecendo mais na minha vida agora. No início do meu ministério, eu tinha esse sonho. Eu quero ver as pessoas sendo batizadas. Jesus, eu quero ver as crianças, eu quero ver todas as pessoas que estão ali na igreja sendo batizadas. Mas eu percebi que, através do meu testemunho, as pessoas eram libertas e aceitavam a Jesus. Então, eu comecei a perceber que Deus foi trabalhando na questão da transformação. Mas essa questão da transformação, alguém pode olhar e dizer assim: alguém que é ganhador de alma não tem um chamado tão árduo como alguém que expulsa demônio. Eu não acredito nisso. Porque eu faço a obra de Deus e eu sei o que é isso. É árduo. É saquear as almas do inferno. Uhum. E verdadeiramente há um processo de libertação na alma daquela pessoa. Então, eu sei o que é uma batalha espiritual. A gente anda diversas vezes em várias cidades. Antes da gente entrar na cidade, a gente sabe, a gente ora, existe potestade e principados para a gente quebrar ali todo o mal, existe todo um preparo. Então, é isso. A gente já tem que estar pronta, né? A gente tem que Sim. estar pronta para realmente entrar ali na cidade e quebrar as cadeias. Então, na minha mente, eu achava assim: eu sou ganhadora de almas, então é menos. É menos do que expulsar um demônio. Mas eu comecei a compreender que não era bem assim. Porque eu estava ganhando vidas, mas eu estava sentindo uma batalha espiritual ali daquela cidade. Porque era 50 almas, 70 almas, 100 almas. Eu comecei a perceber que existia realmente uma batalha espiritual muito grande, né? Sim. E as pessoas não levam tão a sério isso. Uhum. Mas é almas sendo saqueadas do inferno. O louvor, a pessoa que canta, que louva, ela é muito atacada. Essa área de louvor é muito atacado na igreja e quem tem um dom, né? Porque tenta parar de todas as formas, com desânimo, com bloqueios. Como que você consegue ir rompendo isso? Através do jejum e da oração. Através do jejum e da oração. É muita entrega, muita renúncia. É realmente você ter uma entrega, uma intimidade com Deus. Eu costumo dizer que não é voz bonita, não é beleza, não é dom. O segredo não é o dom. Eu cantei desde os meus 8 anos de idade e eu tenho esse dom dentro de mim. Eu nasci com ele. Não é o dom, não é esse dom de cantar, vocal, musical. Eu vou fazer uma aula de canto. O segredo também não é esse. Eu vou estudar assim também não é esse. O segredo é a oração, o jejum e a renúncia, a obediência. Você tá ali realmente, porque naquele grande dia o Senhor vai dizer. Muitos vão dizer: Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios. O Senhor diz: eu não te conheço, porque ele conhece aquele que tem intimidade, que está com ele, buscando, que está com ele todos os dias, é dia após dia, é todos os dias você está ali. É todos os dias você está ali matando o leão, você está ali lutando. Mas eu estou pronta. E hoje eu estou. Não. Cada dia você sabe que você precisa mais de Deus. Não existe essa pessoa que está totalmente pronta. Todos os dias você precisa mais de Deus. Sim. E todos os dias você precisa estar na presença. Porque isso é o que vale, é o azeite. Uhum. É você estar na presença.
Eu entendo que é isso. Uhum. Então, o segredo é a oração. Uhum. Ganhadores de alma. O Ótimo. segredo é a oração. Billy Graham, grandes homens que ganharam almas para Jesus. É a oração. Uhum. É a É oração. verdade, com É a certeza. oração. E outra pergunta que eu tenho pra você, Stephanie, é como que você guarda o seu coração da corrupção? Porque corrupção ela existe em todas as profissões, em todos os lugares, É. tudo, não é só no meio evangélico, em tudo. Como que você guarda o seu coração nisso? Como que Deus ele trabalha no seu coração? Olhando para Cristo, mas sempre olhando e pensando e lembrando da onde eu saí. O Senhor sempre me faz recordar da onde eu saí. Você pode estar num palácio, você pode estar em lugares altos, mas lembra-se da onde eu te tirei. Lembra da onde você saiu, né? Porque quando eu me lembro da onde eu saí, eu entendo que eu não sou quem estão. Eu tenho uma amiga ela diz assim para mim, que o orgulho, o ego, que muitas vezes o ego quer falar mais alto. Não, Senhor, é o Senhor. A glória é tua. O poder é do Senhor. É que o Senhor apareça. Então, Stephanie, quando alguém vem falar muita coisa, vem colocar muito assim o status para cima, eu disse, não, é o Senhor. Então, eu sempre tenho essa mentalidade dentro de mim, da onde Deus me tirou, Uhum. que eu sou apenas um instrumento, que eu vim do pó e vou voltar para o pó, e que eu sou filha e o instrumento, e que a glória é dele. É sempre a cruz, é sempre Deus, é sempre ter esse pensamento e também estar sempre em espírito de oração, porque antes eu tinha essa mentalidade que eu tinha que estar de joelhos e eu que tinha que estar dentro de um quarto. Mas eu fui crescendo ao longo do tempo e entendendo que esse espírito de oração, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou tomando banho, eu estou falando com o Espírito Santo, eu estou lavando uma louça, eu estou falando com o Espírito Santo, estou falando, Jesus, guarda o meu coração, guarda a minha essência, guarda a essência que o Senhor colocou dentro de mim, para que eu não me corrompa. Fala comigo, fica pertinho de mim. É a intimidade. Hoje você tem uma filha Tenho uma filha de 9 de anos. 9 anos. 9 anos. E hoje, como que você tenta blindar ela? Você é, é, cuida dela pra mostrar pra ela o mundo hoje? Não é fácil. Nessa geração não é fácil. Muito ocultismo. Muito ocultismo. Através muita. Através da oração, Deus foi me revelando muita coisa que eu precisava resguardar minha filha. O Espírito Santo de Deus foi me revelando que não é toda coisa que a minha filha tinha que assistir. Tem desenhos que mostram muito ocultismo, que crianças são perturbadas através de desenhos, crianças são visitadas por demônios através de desenhos que elas assistem, por através de coisas que ela vê. Então, assim, para mim é um pouco difícil, eu acredito que estreito. Que Jesus disse que o caminho realmente é estreito, Uhum. mas que eu falo para minha filha lá em casa, isso não. Isso aqui não. Isso aqui você pode. Eu até pareço um pouco dura com ela, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração. Não. Uhum. Então a gente, filha, já fez o devocional? Eu tô aqui em São Paulo, mas eu ligo para ela, já fez o devocional, mesmo ela com seus 9 anos, já leu o versículo, o que você leu hoje? Já orou? Então a gente tem sempre eu tenho esse cuidado com ela de ensinar, porque o ministério começa em casa, Isso, né? Primeiro com começa em certeza. casa, é o ensinamento com os filhos. E eu tenho esse cuidado, sim, porque é o que o Espírito Santo me ensinou. Não só eu, mas a minha filha. E eu digo para você que eu tenho um ministério infantil. As crianças estão sendo muito atacadas. E eu acredito que nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, nós devemos nos levantar e criar mais esses conteúdos infantil, porque eles são mais escondidos do que os de adulto. Sim, Eles são mais escondidos do que o de adulto. E é mais difícil de detectar realmente. é verdade. Através de filmes, através de séries, através É verdade de mesmo. muita É coisa. verdade mesmo. As crianças, adolescentes estão sendo muito atacadas hoje em todas as esferas. Todas as esferas da Filmes, mente. séries nas escolas, Sim, às vezes coisas que às vezes os pais nem veem, né? sim. Por isso que nós pais, né, eu também sou pai, devemos estar atentos a tudo que está acontecendo hoje, porque, meu Deus, antigamente
o ocultismo era muito disfarçado. Hoje tá na cara de tudo. É, Hoje é, tá tudo na cara, né? sim, Então ainda mais com o celular hoje, né? é. Meu Deus do céu. Hoje Dificuldade. tá Precisamos estar realmente vigilantes, de verdade. vigilantes, vigilantes. Eu vejo que você também não é uma pessoa religiosa, né? Não, eu já fui muito religiosa. Já foi. Já fui, e eu quero ser ainda menos. Eu acredito que eu ainda tenho um requisitozinho, mas que Jesus está trabalhando na minha vida. Eu sou muito transparente. Tem muita gente que diz, ah, eu tô. Não, eu sou muito transparente. Porque eu acredito que a liberdade em Cristo. Como que Jesus foi trabalhando na minha vida? Eu fui muito de julgar. Como? Uma certa vez eu fui ganhar, Jesus foi fazer contar o meu testemunho, né? E aí, eu fui numa igreja que as irmãs estavam com a saia longa, o cabelão comprido, ela cheia da unção, adorando, tal. E ali, eu comecei a contar meu testemunho e comecei a fazer o convite. E ali, conforme eu fui fazendo o convite, apareceu uma mulher com um vestido bem colado, um vestido de alça, e ela estava com o cabelo preso. E aí, eu contando o testemunho e tudo, e eu falei: olha, se tiver alguém do teu lado que não é evangélico, chama essa pessoa. E o Espírito Santo de Deus falou pra mim: aqui tem 40 almas. Eu disse: Jesus. E chama essas pessoas, se tiver alguém do teu lado. E as irmãs com aquela roupa longa, adorando a Deus, e nada. As irmãs com a mão pra cima, falando mistério, e nada de chamar as almas. Hum. Aí Jesus falou assim. Aí quando aquela mulher que foi pra frente, que ela foi bem pra frente do altar, eu, fazendo um convite, eu julguei aquela mulher na minha mente. Eu julguei ela. Disse, meu Deus, essa mulher adorando a Deus. Isso aí, meu Deus, com certeza cheia de demônio. Isso aí, meu Deus, essa mulher precisa de libertação. Eu, na minha cabeça, né? Aham. Olha o que Jesus faz. Jesus pega os que não são para confundir, porque ele Esqueça. faz como ele quer, Uhum. né? Aí eu fazendo ali o convite, de repente, aquela mulher que eu julguei, ela foi atrás de 40 almas, de uma por uma. Ela trouxe as 40 almas para a frente do altar. Eu, Stephanie, fui buscar as almas e não vieram. As mulheres que estavam ali, nenhuma se manifestou para buscar aquelas vidas. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Sabe quem foi que ganhou as almas aqui? Foi ela. Não julgue, Meu não julgue. Deus. Eu trabalho e eu uso quem eu quero. E eu uso da forma que eu quero. Então eu entendi que não é veste. Eu entendi que não é dessa forma, aquela linha de pensamento que eu tinha. Sabe? Porque eu tinha aquela linha de pensamento que, Deus vai usar se for assim. Não. Uhum. Deus usa, Deus faz como ele quer. É claro que eu acredito que cada um tem um chamado e quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem pessoas que Deus, que tem um chamado muito grande que Deus vai requerer, Deus vai pedir de você. Olha, eu quero que você se vista assim. João Batista, Elias, eles tinham uma forma de se vestir, Uhum. né? Os homens Exato. que eles tinham uma forma de se vestir diferente, porque Deus requeria aquilo deles. Então, vai depender do seu chamado e do que o Espírito Santo de Deus vai pedir para você. Amém. Ô, Stephanie, eu queria que você, agora, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que não são cristãs, que não vieram para Cristo ainda, e que te conheceram antes, né? E estão olhando para você hoje, transformada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, hoje falando de Deus, né? Cantando para Jesus. É, Se você pudesse trazer uma mensagem, qual mensagem você traria para essas pessoas que te conhecem, da Stephanie lá de trás, que às vezes ainda tá te acompanhando, né? Tá te É, assistindo, tá vendo tudo que tá sim. acontecendo. E como você mesmo disse, tá dizendo, olha, volta para cá, você tem que voltar pro mundo, tal. Qual mensagem você deixaria para essas pessoas? Eu diria para você que está me ouvindo agora, é possível. É possível sim a transformação. É possível sim essa libertação. É possível sim você vencer o vício das drogas, o vício do cigarro, o vício da prostituição. É possível, porque o Deus que me transformou, ele pode te transformar. Ele pode fazer na tua vida. Eu tinha uma depressão profunda e eu vivia dentro do ônibus assim, sabe? Me maquiavam, me arrumavam e quando dizia, chegou a hora de cantar, eu 1, 2, 3 e pum, entrava. Mas quando eu saía do palco, eu voltava de novo àquele estágio de depressão profunda. E quando eu aceitei a Jesus, o Senhor arrancou isso de mim. Uhum. O Senhor fez algo tremendo na minha história e Deus pode fazer na sua vida. Você que está me ouvindo agora, Deus pode te transformar? Sim, é capaz, é possível.
O Espírito Santo de Deus, ele faz. Amém. Né? É porque as pessoas olham tanto para a santidade e acham assim, como que eu vou vencer isso? Como que vai ser capaz de eu vencer tudo isso? Você vai vencer. Porque Deus, ele faz na sua vida. Verdade. Né? Você que tem um vazio no seu coração, eu não ministro só para quem tem um vazio na alma, mas eu quero ministrar sobre a tua vida cura interior. Eu quero ministrar na tua vida a libertação da tua alma e eu quero ministrar a transformação do Espírito Santo, porque ele faz. É possível. Ainda assim, é possível. Mesmo diante de tudo que a gente está vivendo, de tanta coisa dentro da igreja, de tanta gente, vocês... Porque o que tem acontecido na igreja tem afastado muitas pessoas. Mas eu digo, é possível. É possível. O Senhor faz. Sim, o Senhor te sim. liberta. E se desprender da religiosidade, Sim. Né, Stephanie? Porque se a gente for olhar para o homem, a gente acaba se decepcionando, né? É. E ainda perdendo a alma ainda, né? Enquanto Cristo falou assim, olhe para mim. Sempre que o Jesus foi falar com alguém, ele mandava olhar para ele, perguntava para a pessoa. Porque a questão é a gente olhar e colocar os olhos, fitar os olhos nele, não olhar pro homem. Porque se for olhar pro homem é decepção total, né? Eu acredito que as pessoas precisam olhar mais para o dom do amor. É muito bonito o poder, a unção, a libertação. Mas o amor é o segredo de tudo. E é maior do que a fé. É maior do que a esperança. Quando eu olho para uma pessoa com amor, aí eu tenho um olhar de Cristo. Eu não vou olhar com os meus olhos. É. Quando eu olho para uma prostituta, quando eu olho para uma pessoa que está na rua, quando eu olho para uma pessoa que ela precisa de libertação, mas eu olho para ela com amor, o olhar de Cristo, tudo muda. É o que eu tenho pedido para Deus. Senhor, eu quero ter o teu olhar para as pessoas. Porque eu posso ter o maior dom, mas se eu não tiver o amor e eu não olhar para as pessoas com amor, como é que eu vou ter a essência de Cristo? É isso Jesus mesmo. sentava com quem na mesa? Com quem que ele sentava na mesa? As Sentava com os pessoas julgavam, mas ele está sentando com pecadores? Pecadores. Ele está comendo com pecadores? É isso mesmo. Ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena, ele está andando com ela? Mas o que é isso? Então, esse amor, eu quero ter esse olhar, isso que é importante. Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, né? É. Vim para os doentes, aqueles que precisam. Que é o que a gente precisa ter. Eu não vim Compaixão, para né? os justos, mas eu Isso. vim para os ímpios, para o arrependimento. Para que Isso. haja o arrependimento. Isso é verdade. Bom, hoje você louva, canta e eu gostei muito da sua assessora. Como que é o nome dela? Poliana. A Poliana. Foi assim, um prazer conversar com ela. É muito educada. Sim. Ela é muito boa, viu? Muito boa. Assessora muito boa. Conversa com a gente, é muito educada. E hoje você canta nas igrejas. Se convidar você para louvar na igreja, você vai. Sim. Hoje nós ministramos a palavra, nós levamos a palavra na ministério infantil, como eu te falei, e nós vamos até as cruzadas, as igrejas. O meu ministério chamado mais de cruzada. Cruzada evangelística. Cruzada evangelística. Olha lá, pastor Paulo. O Pastor meu ministério Paulo é ama cruzada. cruzada evangelística, realmente. Eu amo cantar na igreja, ministério da igreja, mas esse é o chamado realmente de fora da igreja, cruzada evangelística. Esse realmente é o chamado de libertação, chegar e Nossa, então o pastor Paulo vai através amar. do louvor, da adoração e da oração da palavra, né, da ministração da Muito palavra. bem. E eu tô percebendo que Deus vai te usar na libertação. Já está usando, né? Isso Mas vai te aprofundar, né? O Senhor tem aflorado mais na minha vida, né? Eu Entendi. tenho percebido que É porque é um tempo que está sendo necessário, né? Exatamente. Deus tem acontecido muito isso na minha O vida, Senhor no meu precisa ministério. levantar pessoas. Exatamente. E a gente tem visto isso. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Eu creio em nome de Ô, Jesus. Stephanie, absoluta. Ah, Stephanie, absoluta. Absolutamente Cristo. Agora é absoluta. Glória. Eu queria agradecer sua presença, viu? Eu que agradeço. Por compartilhar seu testemunho, viajar até Amém. aqui. Foi uma honra receber você aqui. A honra toda Muito minha. obrigado.